Olá, estou aqui com um projetinho aqui da minha Maratona 2024 de projetos, onde o que eu quero fazer é mais uma etapa aqui da meu recuperação e uso aqui desse computadorzinho, um ZX81 da Sinclair. Vocês devem ter visto o vídeo anterior, onde eu consertei um probleminha que ele tem, mas para eu ir agora em frente eu preciso botar mais memória. Vocês vão ver, esse cara aqui tem apenas uma vaga lembrança, né? Ele tem aqui um conector de expansão, onde eu posso espetar aqui uma expansão de memória. Então eu estou montando aqui, né, essa expansãozinha que vai espetar aqui atrás. E aí eu vou ter uma memória mais razoável aí para poder fazer mais experimentos aí com esse computadorzinho. Então acompanhe aí que eu vou explicar um pouco quanto de memória tem aqui dentro, como é que essa memória é implementada, como é que é a expansão de memória original lá da Sinclair e como é que é a expansão de memória que eu vou fazer. Depois eu vou, tudo correndo bem, estarei testando aí a expansão que eu vou ter montado, né, fazer aí um programinha de teste, botar para rodar, vamos ver se tudo corre bem, se mais essa etapa aí está concluída. Bem, deixa eu tentar explicar o que é que eu estou fazendo, né? Então aqui na foto aqui do lado a gente tem o computadorzinho, o ZX81, ali em cima está a plaquinha que eu estou montando, né? Essa plaquinha vai espetar na traseira aí do computador, onde é que tem ali um conector de expansão. Para entender por que precisa isso, né? Vamos dar uma olhada como é que é a memória nesse computador, né? Do ZX81. Bem, aqui nós temos o esquema, uma parte dele, né? Do como é que é o ZX81. Aquele quadrado grande ali na alta esquerda é o Z80, é o microprocessador que faz tudo nesse cara. E ali do lado dele a gente tem três quadradinhos, né? Na verdade, não são montados esses três integrados. Ou você monta dois, ou você monta um. Os primeiros dois que tem ali são duas memórias de 1K por 4 bits. Né? Então, cada uma delas tem 1024 posições, mas só tem 4 bits. Então, para eu poder ter 1K byte, eu preciso ter dois chips dele. Um vai guardar 4 bits, o outro vai guardar os outros 4 bits. A outra opção de montagem que tem, né? Isso aí deve depender da disponibilidade, do preço dos chips, etc e tal. É você ter um chip só. E aí, nesse chip, você tinha duas opções. Uma opção era botar um chip de 1K por 8. Outra opção era botar 2K por 8. Então a gente tem aí de memória RAM disponível no ZX81, na hora que você comprou ali só o computador, você podia ter 1K ou 2K de RAM. Né? Detalhe, essa RAM aí é uma RAM chamada estática, né? É uma RAM que você, enquanto estiver alimentada, ela mantém os dados dela, você escreveu na memória, o dado está lá, é tudo relativamente tranquilo. Bem, então você vai ter um computador de 1K, 2K, o que dá para eu fazer com isso? Para a gente poder entender que não dá para fazer assim tanta coisa, a gente precisa olhar o mapa da memória. Então a primeira coisa que tem ali em cima é o resuminho, né? Então ele tem ali do endereço 0 até 1FFFF, a ROM, são 8K, está escrito BIOS, mas não é bem BIOS, esse ROM aí é onde é que está o interpretador BASIC, todas as rotinas para conseguir mexer com o cassete, mexer com a tela, tudo mais. Está tudo aí dentro. Depois tem mais 8K que não são usados. E depois, a partir do endereço 4000, é onde começa a RAM. Né? Então, se você estiver usando só a RAM interna, ela começa ali no 4000. Se for a de 1K, vai até o 43FF. Se você tiver um modelo com 2K, ele vai chegar até o 47FF. A RAM externa, que é o que nós vamos querer montar aqui, né? Vai aumentar esse 1K para 16K. Mas na realidade, a gente vai ver ele substitui. Então, o endereço inicial da RAM 16K é o mesmo, é 4000. E aí ele vai até o 7FFF, dando aí 16K de RAM. Bem, o que ele vai colocar dentro dessa RAM? A RAM começa no 4000. E aí do 4000 até o 47D, tem uma parte que ele chama de System Area. No fundo, são as variáveis todas de controle dele. Então, é uma parte ali que você não vai mexer diretamente com isso. Quem vai cuidar lá é a ROM lá, é que vai estar usando ali com as suas variáveis. A partir do 47D
é onde é que começa o programa Basic que você vai digitar. Uma curiosidade em sala de memória é que as coisas aí vão se deslocando. À medida que você for colocando mais linhas no seu programa, as coisas que estão depois do programa Basic vão andar para frente. O que você tem logo depois do programa Basic é a memória de vídeo. Isso aí é apontado por uma variável chamada defile, que está lá dentro da área do sistema. Então, a partir do defile está a memória de vídeo, só que você tem um probleminha, né? Porque se você for querer botar todas as linhas com todas as colunas, nunca não vai caber. Então ele faz uma compactação. No fundo ele tira os espaços à direita da linha. Então quando você manda limpar a tela, o que ele faz é só colocar um fim de linha para cada linha. Até que você for escrevendo, ele vai empurrando aí para o lado, movendo tudo para frente. É um processo até meio lento. Na hora que não tiver mais memória, ele vai te dar um aviso, ó, não consigo fazer mais nada. De repente você tentou colocar mais uma linha do programa, deu erro, não tem memória. De repente você está escrevendo na tela, ele não tem memória para você escrever. Então aí que você começa a perceber como esse 1K aí, ou 2K é realmente pouco. Depois da onde tem aí a memória de vídeo, você tem as variáveis do teu programa Basic. Depois tem uma área que é a área onde é feita a edição, né, a linha que você está digitando ali. Depois ele tem uma parte que é o que ele chama do Basic Calculator Stack. É uma pilha que ele vai usar durante os cálculos dele. Depois tem um outro espaço ali, onde tem a pilha do microprocessador mesmo. Né? Desculpa, ele tem uma marca que diz que é o fim da memória livre. E depois tem o stack do processador. E no fim ainda tem o stack do Basic, né? Onde ele vai guardar, onde é que ele vai voltar no GoSub, e depois disso ele vai ter ali o RunTop, que é o topo da memória. Normalmente seria aqueles 7FFF, né? Seria ali o fim da memória física, né? Você pode enganar ele, você pode mudar essa variável, reiniciar o sistema, e aí você escondeu dele um pedacinho de RAM, onde você pode guardar algumas coisas suas, por exemplo, um programa que você fez em assembly. Não estou aqui querendo explicar como é que é toda essa memória. O importante de perceber é que tem muita coisa que tem que ir nessa memória. Né? Então, de repente, esse 1K é muito pouco. Praticamente todo mundo aí que foi querer realmente usar o GC81 tinha que comprar a expansão de memória. Vamos ver como é que era essa expansão de memória oficial, né? A que a Sinclair vendia. Bem, dá para ver que tem um monte de coisa. Isso era uma caixinha pequenininha, uma caixinha aí desse tamaninho, assim, que é na traseira lá do micro. Ele tem uma grande parte, é a memória propriamente dita, né? Ele usava 8 chips, certo? De 16K por 1, quer dizer, cada chip de memória aí, você tem 16, lá vai fumaça, né? Posições, e só um bit. Então, para fazer um byte, tem que ter 8 chips desses. Um para cada bit do byte que você vai armazenar. Tem depois toda uma parte de lógica aí na parte da esquerda, para por um lado decodificar as operações, por outro lado para cuidar de um processo chamado refreshing. Essa RAM que ele usa aí, por questões de custo, é a chamada RAM dinâmica. A RAM dinâmica é o seguinte, é que nem a gente quando vai ficando mais velho, né? Você escreveu uma coisa nela, dali a pouco ela esqueceu. Você tem que ficar refrescando, você tem que acessar essas posições de memória para ele não esquecer isso. Então, os 80 tem a vantagem que ele é capaz de gerar esses ciclos de refresh, mas você tem que botar mais um pouquinho de circuito, mais algumas coisas para tratar isso. E por último, ainda tem ali na parte ali embaixo à direita, tem uma fontezinha. Essa memória dinâmica de 16K não é exatamente econômica do ponto de vista de consumo de energia, então eles não colocaram isso ligado na alimentação de 5K, né? O GC81, você tem uma fonte externa, né? Aí está indicado 9 volts, muita gente usava um pouco mais. Tem lá um regulador, que é um 7805, para regular isso para 5 volts. Esse 5 volts está até disponível no conector de expansão, mas você não pode puxar uma corrente muito grande. No caso da memória, a corrente era meio alta, então, ao invés de eles pegarem esse 5 volts, eles pegam o sinal de 9 volts e tem aí uma fontezinha para gerar os 5 volts só para a memória. Né? Então dá para ver aí que é uma coisa
relativamente complexa, né? E até deve ter dado trabalho eles conseguirem colocar isso dentro do espaço curto que tem na caixinha oficial. O que eu vou montar não é isso, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente acha umas memórias um pouco mais eficientes, né? Então o circuito que eu vou montar é bem mais simples. Tá? Esse aqui é o circuito que eu vou montar. Eu vou usar um chip só de memória. É um chip que tem 16K por 8, né? E é estático, não precisa ter toda aquela preocupação de como é que faz ali o refresh. Eu preciso só de duas portas ali para decodificar o endereço, os sinais, preparar ali os sinais todos. Então, realmente vai ter dois integrados só. Tem lá a memória e mais um chip de lógica, né? Um 74H600 para decodificar ali o endereço, gerar os sinais que eu preciso. Nessa figura aí também está indicado aí quais são aí os sinais que tem no conector de expansão, né? A montagem disso, né? O que você precisa de peça no fundo é uma plaquinha. No caso eu usei uma plaquinha padrão do tipo ilha, né? Quer dizer, não tem conexão, tem só ali os lugares onde você solda os pinos, né? Eu estou soquetando os dois integrados, né? Um é a memória, o outro é o 74H600. São dois componentes razoavelmente fáceis de achar. O que deu um pouquinho mais de trabalho foi achar aí o conector aí, que é usado, né? Um conector de placa. Eu não achei do tamanho exato, tive que comprar aí um pouco maior, cortar ele. Não é nada do outro mundo aí fazer isso, exceto que essa que eu vou montar agora é a segunda, pela expansão que eu fiz. Eu uso ela com o TK82C e funciona bem, só que tem um pequeno detalhe mecânico que na hora que eu fui botar no 81 ela não encaixa. Então aí na hora, basicamente na parte desse conector, na hora que eu for cortar, eu tive que tomar um pouquinho mais de cuidado para poder encaixar ele aí no GX81. Ok? Então tá aí explicado de forma rápida por que tem que fazer essa expansão, né? Como é que é essa expansão. Dá para ver que não é um circuito complicado, não é uma montagem tão complicada. É uma montagem um pouco trabalhosa. Tem aí algumas dezenas de fiozinhos que eu tenho que soldar aí. Ok? Então agora vamos ver o teste e ver se isso funcionou ou não. Bem, estamos chegando aqui na hora da verdade. Está aqui o GX81. A plaquinha está aqui. Eu tive um pequeno problema mecânico. A plaquinha ela estava batendo os integrados aqui na carcaça. Eu devia ter prestado mais atenção nisso antes. Então o que eu fiz foi, eu vim aqui delicadamente com a Dremel, cortei para que conseguir dobrar aqui a placa, né? Ficou até bonito, mas é o trambique dos bons, né? Ele está ligado aqui nesse monitorzinho, um monitor de tubo, para a gente ter uma sensação aí mais retro, né? Eu vou apagar essa luz aqui, vamos ligar o monitor e vamos ligar aqui o GX81. Vou aguardar um instante, vamos ver, esperar ali o tubo aquecer, né? O tubo tem isso. Tá ali, se vocês prestarem atenção, tem aqui um pequeno K. É meio difícil da gente ler as coisas aqui nessa tela, mas vamos lá. O fato dele ter botado já é um bom sinal, porque essa memória aqui vai estar substituindo a memória que está lá dentro. O teste seguinte aqui que eu vou fazer é rodar aqui um comando print. Deixa eu dar um zoom na tela, vamos ver se fica mais legível. Tem aí um efeito aí, aqueles efeitos legais aí do vídeo, mas dá para ver que tem ali um print. Eu vou dar um print de um PIC. O PIC é a instrução. Vamos ver se eu lembro aqui como é que faz essas coisas, né? São meio complicadas. Vamos ver. Print o PIC. Deixa eu pegar a colinha aqui. Do endereço 16389. O PIC é uma instrução que pega e acessa o endereço da memória. Esse número que eu estou botando, 16389, onde é que está uma variável que indica qual é a primeira posição depois da memória. Tá? A parte alta, tá? A parte baixa eu não estou pegando. Então, o que a gente vai ter aqui, demora um pouquinho, tá, 128. 128, a memória RAM, né, começa, que a gente viu lá atrás, no endereço 4000, que seria aqui, no caso da parte alta, seria 40, né, 64.
Em vez disso, agora está 128, quer dizer, 80, ou seja, ele está indo do 4000 até o 7FFF. Portanto, a gente tem aí agora 16K de RAM. Eu fiz também um teste um pouco mais sofisticado, mas eu vou mostrar ele rodando no emulador, porque aqui pegar essa telinha aqui deve estar bem chatinho, né? Então, pelo menos já vimos aqui funcionando. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho no programa de teste de memória que eu fiz. Não é um teste assim tão exaustivo, né? Mas testa algumas coisas, acho que é o suficiente aí, né? A primeira coisa que tem que fazer aqui é um pequeno truque. O problema é como é que você testa a memória quando ela está sendo usada, né? Então o que eu vou fazer, eu vou dar aqui um comando poke naquela variável lá que diz o tamanho da memória, né? Que é o 16389, e eu vou botar lá 80. E depois eu vou dar um new. Com isso aí, ele vai supor aí que eu tenho 4K de RAM, indo do 4000 até o 4FFF. E o que eu vou testar é o que está para frente, é o que está no 5000 até o 7FFF. Tá, então, para isso eu fiz um programinha. Eu estou aqui nesse emulador que, graças a Deus, ele simula ali a parte de cassete. Então, vamos ver se der tudo certo. Eu dou aqui agora um load. Deixa eu lembrar que o chato operar o teclado disso aqui é meio chatinho no teclado do PC. Então vamos dar aqui um load. Vamos ver se der tudo certo. Eu vou dar aqui agora um list. Tá aí. O que esse meu programa faz? Primeira coisa que ele faz ali é que ele é igual a 0, e vai ser o flag de erro. No final eu vou testar ele. Depois eu ponho o fast. Isso é uma coisa do GX81. Ele tem um modo slow e o modo fast. No modo slow, ele passa a maior parte do tempo, ali, o Z80, refrescando a tela. No modo fast, ele esquece a tela, mas roda muito mais rápido. Então, eu vou botar no modo fast. E aí, o primeiro loop que eu faço aí é variando o i de 0 até 255. E aí eu vou testar somente 256 posições ali a partir do 5000 hexa, né? A partir dos 5 vezes 4096. Então eu pego em cada posição, eu guardo um número, né? Então na posição 5 vezes 4096 eu vou botar 0, no 5 vezes 4096 mais 1 eu vou botar 1, e assim por diante. E depois eu faço um outro for conferindo se essas posições estão com esse valor que eu escrevi. Então com isso eu testei esses 256 bytes ali. Isso acaba testando aí, de certa forma, a via de dados e também testando esses endereços mais baixos. Aí depois, o que eu faço é um outro loop também na verdade um loop menor, de 64 a 255, onde eu vou querer tentar testar os bits mais significativos do endereço. Então eu calculo aquele endereço ali, i vezes 64 mais 4 vezes 1496. Isso aí ele vai testar ali os endereços aí mais altos, né? Não vai sem variar os endereços mais baixos. E o esquema é o mesmo. Eu escrevo um número lá, faço um loop escrevendo, depois faço um loop lendo para conferir. Aí por último eu testo se a minha variável de e indicou erro ou não, e aí eu volto para o modo slow para a gente poder ler a tela aí sem ter ela piscando, né? Então vamos dar um run, vai demorar um tempinho aí, a tela está apagada, né? O emulador deixa a tela apagada. No caso do... se tiver ali um monitor ali, um monitor de tubo, ele vai ficar meio instável ali, porque não vai estar recebendo o sinal de vídeo, mas está aí, deu ok. Então esse é o testezinho básico aí que eu fiz. Eu rodei esse teste no próprio hardware, também felizmente deu ok. Bem, sucesso. Estamos aqui agora com esse 681 com espantosos 16K de RAM, que para uma máquina desse porte é uma memória quase aí infinita. Com isso eu posso avançar aí nas próximas etapas aí de projetos com essa maquininha, né? E a próxima coisa que eu vou querer fazer é uma forma aí para salvar e restaurar programas, né? Originalmente era usado aí um gravador de fita cassete. Eu até tenho um gravador, mas arranjar as fitas não está assim muito fácil. Então eu vou tentar fazer aí um substituto para isso usando um microcontrolador.
Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí para ser avisado dos próximos vídeos. Até o próximo.